Olá, nós somos do Grupo de Pesquisa em Educação Escolar da Universidade de São Paulo. Estamos aqui para dialogar com as críticas que são disparadas ao pós-modernismo e ao pós-estruturalismo, principalmente em referência à educação física escolar. Mas o que é o pós-modernismo? As definições desse termo não são unânimes. Para tentarmos situá-lo, recorreremos a um dos autores que se arriscam a delinear conceitualmente o pós-modernismo, Michael Peters. A intenção maior de Michael Peters, ao se referir ao pós-modernismo, é diferenciá-lo do pós-estruturalismo, que é o seu objeto de análise. Para ele, o pós-modernismo possui dois significados gerais, ambos relacionados ao modernismo. Um significado estético, que é relativo às mudanças ocorridas no campo das artes, e um significado histórico ou filosófico, que se refere a uma atitude situada num determinado período entendido como pós-modernidade. Já o pós-estruturalismo se refere não à modernidade ou ao modernismo, mas é uma resposta filosófica a um outro movimento de pensamento que o antecedeu, o estruturalismo. Ainda segundo Peters, as principais características do pensamento pós-estruturalista são a renúncia à suposta universalidade das chamadas asserções de verdade, a assunção do caráter radicalmente ativo, arbitrário e pragmático da construção do significado, o questionamento do sujeito cartesiano, kantiano e humanista, ou seja, do sujeito autônomo, livre e autoconsciente concebido como a origem do conhecimento e das ações, e, por último, a consequente elaboração de uma outra visão de sujeito, descentrado, dependente do sistema linguístico e constituído discursivamente. Como se percebe, enfim, para Peters é necessário diferenciar o pós-modernismo do pós-estruturalismo, evidenciando a gênese histórica de cada um deles, ou seja, o pós-modernismo se refere à modernidade e ao modernismo, e o pós-estruturalismo se refere ao estruturalismo. Por outro lado, Peters também reconhece que muitos teóricos definem as características do pós-modernismo a partir de elementos do pós-estruturalismo. E este é o argumento que adotamos aqui para nos posicionarmos em relação ao pós-modernismo a partir de aspectos que definem o pós-estruturalismo, sobretudo no que se refere à centralidade da linguagem na constituição da realidade e à oposição aos universalismos totalizantes. Fazemos isso não porque admitimos que pós-modernismo e pós-estruturalismo sejam necessariamente a mesma coisa, mas porque reconhecemos que a estratégia de explicar o pós-modernismo a partir dos atributos do pós-estruturalismo é bastante comum, inclusive principalmente naqueles que refutam tais atributos. Não são poucos os ataques sofridos pelo pós-modernismo e por aqueles que se situam sob o registro dessa perspectiva de pensamento. E eles vêm de muitas direções. Nos deteremos aqui em três elementos desses ataques, que percebemos como recorrentes: o antirrealismo, o relativismo e o anticientificismo. É por meio da linguagem que a realidade objetiva é socialmente construída e adquire sentido. Mas assumir o caráter atributivo, arbitrário e constitutivo da linguagem na sua relação com a realidade não significa negar a existência material dessa realidade, como alegam as acusações do antirrealismo. Significa apenas reconhecer que a forma como lidamos com a materialidade depende dos significados que lhe são conferidos. E já que esses significados são a produção linguística, o que define a realidade não é simplesmente o seu caráter físico, material ou natural, mas o seu caráter discursivo. A radicalização do papel da linguagem pelo pós-modernismo vincula-se a outros dois importantes princípios interrelacionados: a instabilidade dos processos de significação e a ideia de que a verdade é uma construção. Os sentidos não se prendem definitivamente nas coisas que nomeamos ou nas palavras que usamos para evocá-las. Há um jogo incessante entre a instituição, a desestabilização e a modificação dos significados, o que faz com que o pós-modernismo afirme que qualquer definição é sempre contingente e transitória. A partir disso, ele assume também uma outra atitude diante daquilo que se entende por verdade.
A verdade, nessa perspectiva, não é uma essência imutável ou uma revelação a ser descoberta. Ela é aquilo que discursivamente se produz em certas condições históricas a partir de determinadas instâncias. Um exemplo do jogo de verdade é a capoeira, que no início do século XX era visto como prática excludente e que hoje entrou nas escolas como tema a ser estudado, nas academias e nos clubes. É calcado especialmente nesses princípios que o pós-modernismo refuta as narrativas totalizantes, ou metanarrativas, da modernidade, assim como quaisquer pretensões universalistas fundadas em certezas absolutas. E são esses mesmos princípios que os levam a ser acusado de relativista, pois já que as definições são transitórias e instáveis, e que não há verdades plenas, estaríamos diante de um vale-tudo. Essa investida contra o pós-modernismo possui um forte acento moral, ao alegar que sua atitude epistemológica representa um abandono dos princípios de justiça. No entanto, a postura epistemológica implicada no pós-modernismo não é eticamente relativista, como se abrisse mão de qualquer ideia de justiça para avaliar suas posições. É claro que, sob o epíteto do pós-modernismo, há análises que resvalam para esse modo de pensar que leva a permissividade ao extremo. Mas não é isso que assinala esse movimento. Negar que as definições e as verdades sejam absolutas não é negar a ética. É, como diz William, 2012, reconhecer que a ética também não é uma questão de absolutos. Os processos de significação são provisórios e se modificam, mas assumem determinadas formas em espaços-tempos específicos. E dentro desse sistema, por ora instituídos, em que certos regimes de verdade são produzidos, há um compromisso ético na forma como as análises pós-modernas se relacionam com esses regimes. Compromisso este que age a favor da vida, e não para despotencializá-la. As razões desse compromisso, porém, não são transcendentes, não são exteriores ao jogo discursivo. Elas também fazem parte desse jogo em constante movimento. Chegamos, por fim, à acusação de que o pós-modernismo é anticientífico. O pós-modernismo não nega a ciência. O que ele faz, partindo do papel constitutivo e arbitrário da linguagem, é questionar a ciência em sua condição de verdade única e em suas conexões com o poder. O problema, então, não reside nas explicações científicas em si, mas na assunção da ciência enquanto uma verdade pura. A ciência está vinculada ao poder. Isso pode ser melhor entendido a partir das análises de Foucault acerca das relações entre saber e poder. Segundo Foucault, todo saber expressa uma vontade de poder, e todo poder recorre a um saber. Com isso, não há como situar a ciência como algo externo aos jogos de poder, ou como algo que simplesmente atua nesses jogos a favor da eliminação do poder. Assim, como qualquer outro discurso, a ciência é também um campo instável de disputa em torno da verdade. É claro que ela exerce o papel de explicar o mundo e as relações que nele se estabelecem, mas o pós-modernismo não só desconfia dos efeitos de poder dessas explicações, como também reconhece que, além do discurso científico, há outros discursos, outras formas de conhecimento e outras verdades que são igualmente válidas ao pautarem nossas condutas. Ou seja, o pós-modernismo retira da ciência a exclusividade para diferenciar universalmente o verdadeiro do falso.